Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Conforme nós falamos aí durante o início do semestre, algumas aulas serão gravadas e postadas aqui o conteúdo para que vocês possam ter acesso a esse material, né? Onde vocês estiverem através do EAD, do ensino à distância. Então, como nós estamos tratando de direito de família, até aqui falamos do que é o direito de família, quais são os componentes que constituem, qual é o seu conceito, e passamos por toda a fase inicial, falamos do casamento, né, do direito matrimonial, que é o primeiro tópico da nossa disciplina. Já falamos alguma coisa do casamento, princípios, fins, conceitos, para que serve, natureza da família, tudo isso já foi debatido em sala de aula, né, presencialmente, e agora, então, o tópico que ficou, que eu escolhi para a gente fazer aqui à distância, é a habilitação para o casamento. É o primeiro tópico que a gente vai tratar. Então, o que é habilitação para o casamento? Para que o matrimônio venha a ser realizado, para que os nubentes possam contrair as núpcias, a primeira coisa que se faz é necessário que eles recebam uma autorização por parte dos órgãos do Estado, né, para que eles possam realizar realmente, celebrar esse casamento. E para que serve? Né? O que é essa autorização? É simplesmente a publicidade desse ato que vai acontecer. É dada a publicidade desse ato para saber se não existe nenhuma causa que impeça aquelas duas pessoas de contraírem matrimônio. Né? Lembrando que no nosso país o casamento válido é o casamento civil. Não há nenhuma oposição para a ocorrência do matrimônio religioso. Estamos dentro de um país, né, de um Estado laico, então não há o impedimento que exista o casamento religioso. Porém, o casamento válido é aquele celebrado perante a autoridade do Estado ou reconhecido por esse, como nós veremos aí mais tarde. Mas diante desse fato, né, eu preciso saber se as pessoas que estão buscando contrair esse enlace matrimonial, elas estão realmente preparadas e habilitadas para contrair esse matrimônio. Então, o primeiro passo para isso é saber se eles estão aptos a contrair o matrimônio. Né? Isso é feito através da habilitação do casamento. Então, nós já falamos aí que o casamento é esse ato jurídico, ele é solene, ele é formal, e ele tem que seguir requisitos, ritos, atender requisitos, seguir ritos, ter solenidades para que ele possa ter uma celebração que seja considerada válida e seja reconhecido perante os demais atos da vida civil daquelas duas pessoas, tá? Então depois que o casal, né, passou por a fase de namoro, noivado, tudo isso e decidiu casar, a primeira coisa que ele faz então é pedir ao Estado essa autorização, ou seja, o Estado vai dar essa autorização, porém até chegar a essa autorização, até o Estado dar essa autorização, é necessário que seja feito um processo anterior que se chama processo de habilitação, tá? O processo de habilitação, como a gente vai ver aí, ele está previsto no artigo 1525 do Código Civil. Né? Então, o artigo 1525 vai dizer o seguinte: o requerimento de habilitação para o casamento será firmado por ambos os nubentes. Ou seja, não basta que um vá ao cartório e faça a sua solicitação de casamento. Os dois têm que estar lá. Ah, professor, mas ele vai lá sozinho e se o outro não estiver fora do país, pode ser por procuração? Pode. O próprio artigo vai prever ali na frente, né, de próprio punho ou a seu pedido por procurador, que deve ser instruído com os seguintes documentos. Ou seja, o documento depois é o que tem que estar no pedido, o que tem que acompanhar o pedido. Mas o que interessa nessa primeira parte aqui para a gente é o seguinte: é que os dois têm que fazer a solicitação. Então, os dois fazem a solicitação, mesmo que um ou ambos estejam representados por procurador ou por procuradores. Tá? Então, feito esse pedido, junto com o pedido, eles têm que entregar o rol de documentos que estão lá nos incisos do 1525. Certidão de nascimento, o documento equivalente, né? Carteira de identidade, carteira de motorista, qualquer documento que o cartório aceite como substituto da certidão de nascimento. Muitos cartórios vão exigir dos nubentes tanto a cópia da identidade como a certidão de nascimento atualizada. Por que isso? Porque
muitas certidões, muitos documentos, eles têm divergência de nome, alguma coisa assim, sobrenome, escrita, então tem que ser corrigido, ou pode ser corrigido a partir daí, então. Autorização por escrito da pessoa cuja dependência legal estiverem, né, ou ato judicial que o supra. O que é isso aqui? Nós vimos que a capacidade para o casamento, nós já vimos anteriormente, ela não coincide com a capacidade civil lá dos 18 anos. Os 18 anos dá a capacidade plena para o casamento, mas a pessoa está apta, está capaz para casar a partir dos 16 anos, desde que autorizado. Então essa autorização tem que estar aqui. E essa autorização ou o documento judicial que o supra. Por que documento judicial? Porque às vezes, né, a autorização tem que ser pelos responsáveis. Vamos supor que é o pai e a mãe do cidadão ou da cidadã que tem menos de 18 anos e mais de 16. Ela quer casar. Então o pai autoriza, mas a mãe não autoriza. Então o pai autorizou, mas a mãe de maneira injustificada não autoriza, ou vice-versa, a mãe autoriza, o pai não autoriza. É possível suprir isso através de um ato judicial, de um pedido ao juiz. O juiz dá assim, uma decisão suprindo aquela autorização, ou seja, o juiz autoriza no lugar daquela pessoa, mais ou menos assim para vocês compreenderem. Tá? Então, tanto ou a sentença judicial, se for o caso, o ato judicial, ou a autorização dos próprios responsáveis. Né? Declaração de duas testemunhas maiores, parentes ou não, que atestem conhecê-los e afirmem não existir impedimento. Ou seja, aqui são duas pessoas que vão dizer lá, firmar um compromisso perante o oficial do registro, que essas pessoas podem se casar. Ah, mas isso aí já não basta, então já está autorizado, não tem... Não, calma que a gente vai ver que pode ser dado, isso aí deve ser dado publicidade, tem que ser público essa intenção do casamento, e pode ser que alguém saiba de alguma coisa que impeça esse casamento. Então é outra situação que vai lá. Mas de plano aqui agora, instruindo esse pedido, eu tenho que ter essa declaração de duas pessoas. Declaração do Estado Civil, domicílio, da residência dos contraentes, declaração também que eles fazem, que são solteiros, divorciados, viúvos, né, mas que estão aptos a casar. Não pode declarar que é casado. Por quê? Porque o casado não pode casar. Né? Isso vai lá contra a nossa legislação. Quem já é casado não pode casar. Ele tem que encerrar um matrimônio para contrair outro. E como que se encerra matrimônio? Divórcio, morte, né? Anulação, nulidades, eles encerram o casamento, põem fim ao vínculo matrimonial. Então eu tenho que declarar qual é o meu estado. Solteiro, divorciado ou viúvo podem casar. Né? Por fim, se for viúvo, tem que apresentar a certidão de óbito do cônjuge falecido, né? Ou a sentença declaratória de nulidade, que pôs fim ou de anulação, que pôs fim ao casamento, né? Ou ainda o registro da sentença do divórcio, se você é divorciado. Então, o inciso 5 é justamente os 3 casos que eu falei ali de encerramento do casamento. Tem que juntar, se você já foi casado anteriormente, tem que juntar o documento que comprove que você já não é mais casado. Então, juntado esses documentos, feito esse pedido, essa declaração, você faz tudo isso no ofício, né? E faz o pedido para esse oficial. Esse oficial recolhe tudo e abre, né, para o Ministério Público, manda para o Ministério Público para que sejam feitas vistas àquele pedido. E aí o Ministério Público vai pegar essa documentação, vai olhar tudo isso e vai dizer, olha, está tudo ok, pode marcar, pode seguir o procedimento. Né? Se o Ministério Público diz que está tudo certo, está tudo ok nesse momento, o oficial publica o edital de proclamas, manda publicar na imprensa local, se tiver esse mesmo edital, informando a toda a sociedade que aquelas duas pessoas vão se casar. Para que isso? Para que seja dada ampla publicidade. Porque se qualquer pessoa tiver ciência de que aquele homem ou aquela mulher que está indo contrair um matrimônio, né, seja um casamento entre 2 homens ou 2 mulheres também, eles tiverem algum impedimento à realização desse matrimônio, a pessoa pode se manifestar. Então, isso é na fase depois, lá quando é dada a publicidade. Então, vou ao ofício, cumpro os requisitos do 1525, é enviado ao Ministério Público, o Ministério Público dá o primeiro parecer. Tudo ok, segue para a publicação dos editais, as chamadas proclamas, fica pelo prazo e depois é dada a autorização e acabou. A gente faz meio que um caminho, né? Tudo ok, vai para um lado. Não está ok. Digamos que o Ministério Público acha que não está ok, né? Então não está ok, o Ministério Público vai
impugnar esse pedido, ele vai fazer uma impugnação a esse registro. Ou o oficial desconfia de alguma coisa, ele também pode fazer uma impugnação. Ou alguém sabe nessa hora, está no balcão, na hora que o casal está fazendo o pedido, sabe que tem alguma coisa e vai dizer, opa, eu vou fazer uma impugnação, essas pessoas têm um problema, ele é casado, ela é casada, enfim, vão dizer que tem algum problema com essa situação. Então, esse pedido é encaminhado ao juiz, que ele vai determinar as diligências necessárias, né, e ao final ele dá a decisão dele, se sim, se não, se podem ou se não podem casar, tá? É claro que ele, nessas diligências ele pode pedir que a parte se manifeste, que sejam produzidas provas, tudo mais. Essa é a chamada impugnação. A impugnação ela é anterior à publicação do edital, ou seja, no momento do pedido acontece alguma coisa, antes mesmo de publicar os editais, alguém já intervém ou já suscita alguma dúvida e o juiz daí responde, né? Se o juiz entender que está tudo certo, vai para a publicação dos proclamas, dos editais. Caso contrário, ele nega o pedido, né, e não tem autorização para o casamento. Se for alguma coisa que pode ser sanada, ele pode dar um prazo, a pessoa sana, arruma, junta o documento, prova o que tem que provar e daí segue a autorização normalmente. Tá? Então é a chamada impugnação lá anterior aos proclamas. Tá? Tudo ok, volta para o oficial, né? O oficial faz os proclamas, põe em edital, publica na imprensa, no jornal, se tiver, né? Ele afixa lá no cartório de registro, põe na imprensa oficial e dá ampla publicidade ao ato que será realizado. Aí sim, aí se você está passando lá pelo cartório, se você leu no jornal que o João vai casar com a Maria, ou o João vai casar com o Pedro, ou a Maria vai casar com a Joana, enfim, não importa para a gente aqui, se você descobriu isso e sabe que o João, a Maria, a Joana, o Pedro, algum deles é casado, por exemplo, né, como exemplo, você pode ir até o oficial e dizer, olha, esse João aqui é aquele João, aquela pessoa? Sim, é. Opa, eu sei que esse cara é casado em outro lugar. Ele disse aqui que ele é solteiro, disse, não, mas ele já foi casado, eu vi, eu fui no casamento, foi bonitinho, assinou os papéis. Opa, então tem uma situação. Você tem alguma prova? Ah, tenho, aqui tem um documento, tem uma foto, tem uma declaração, uma matéria de jornal do casamento. Apresenta essa foto dessa condição de impedimento, né? A gente vai ver que o casamento ele tem problemas para sua realização se houverem causas suspensivas ou razões de impedimento. A gente ainda vai estudar isso aí mais para frente um pouco, mas por enquanto entenda isso, que o casamento ele pode não se realizar ou por uma causa suspensiva ou por uma razão de impedimento. Causas suspensivas são situações menos graves, impedimentos são situações mais graves. Tá? Então a celebração pode não acontecer por isso. Então a pessoa vai lá, faz essa denúncia ao oficial, ele leva isso para o oficial e ele vai fazer o quê? Ele vai receber essa narrativa de todos esses fatos, os documentos que a pessoa tiver, e é aberta então o procedimento de oposição ao casamento. Né? Então é aberta a oposição àquele pedido. Lembrando, o casal vai lá, junta os requisitos, os documentos, põe tudo lá para fazer, pede para o oficial manda para o MP diz que está tudo ok, devolve para o oficial põe os editais, nos editais você vê que está errado. Viu que está errado? Vai ao oficial, né, um terceiro qualquer vai, faz a denúncia, apresenta essas provas, denuncia esse fato ao oficial, o oficial então abre a oposição. E a oposição, como vocês estão vendo aí no slide, né, ela vai ser regida pelo artigo 67 da Lei de Registros Públicos, né? A Lei 6.015, lá de 1973. Então tem todo um procedimento que é aberto a partir daí, com prazos, tudo certinho, né? Então ele recebe essa oposição, o oficial, depois que ele recebe essa oposição, o que ele vai fazer? Ele vai dar ciência aos nubentes, de que foi colocado contra eles essa situação, né? Foi colocado contra eles essa oposição, né? E vai dar um prazo para eles de 3 dias para que eles apresentem as provas, digam que provas eles querem produzir. Né? Olha, disseram que você é casado, o que prova que você quer apresentar? Não, eu fui casado, mas esse casamento foi anulado, eu não sabia que tinha que apresentar a sentença. Ah, então tá, então você quer apresentar a sentença? Sim, eu vou apresentar a sentença, ótimo, então vamos lá pegar a sentença e apresentar aqui. Em 3 dias ele diz que ele vai trazer a sentença de nulidade do casamento. Aí ele tem 10 dias para apresentar a prova.
né? Então, 3 dias, o oficial comunica e diz, olha, você tem 3 dias para dizer que provas você quer me dar. Vai trazer uma testemunha, vai apresentar documento, vai trazer alguma coisa, um fato, enfim, que provas você quer produzir. Tá? Aí ele tem 10 dias para apresentar essas provas que ele tem. Tá? Nos próximos 5 dias, né, o Ministério Público vai falar sobre as provas que foram produzidas, tanto de quem fez a oposição quanto dos nubentes, que provas que eles produziram, vieram ao processo, o Ministério Público fala, se tiver alguém para ouvir também nesse prazo de 5 dias são ouvidos, as partes podem ser ouvidas, enfim, 3 dias para dizer o que vai produzir, 10 dias para apresentar, 5 dias para oitivas. Né? Em 18 dias o processo, né, praticamente termina, e vai à mão do juiz, que tem 5 dias para dar a decisão dele. Em 5 dias o juiz dá a decisão dizendo, acolho ou não acolho a oposição, dou razão àquele que denunciou a oposição, que pediu a oposição, ou dou razão ao nubente. Se ele entender que realmente tem um fato que é impeditivo ou suspensivo, ele não vai dar autorização. Tá? Ou se der autorização, vai dar com certas restrições. Não tem nada, ele entendeu que está tudo certo, ele vai determinar que o oficial dê autorização no transcurso do prazo lá de 15 dias. Tá? Então, o juiz decide se pode ou se não pode casar. Normalmente, né, a gente quase não vê essa oposição. Na prática, é o que acontece. O casal vai lá, entrega a documentação, faz, é publicado o edital, transcorre os 15 dias, vem a autorização para eles realizarem o casamento, ou seja, vem a habilitação para isso. Eu falei ali que o juiz pode, né, anteriormente aqui, agora há pouco eu falei que o juiz pode fazer o seguinte, ele pode dizer que você vai casar, mas com certas restrições. Em alguns casos das causas suspensivas, a pessoa pode até se casar, é permitido que ela se case, não tem nada que impeça o casamento, mas para evitar uma confusão patrimonial ou um prejuízo de terceiros, o casamento vai ser realizado com a separação de bens. Então o juiz impõe a separação de bens. Você não pode escolher o regime. O regime de casamento, o regime de bens do casamento, ele é imposto. Então o juiz impõe esse regime de bens, ou seja, separação de bens. Em outros casos, se for mais grave, né, a pessoa casada, é o exemplo que a gente sempre está dando aqui, se a pessoa for casada, o que vai acontecer com ele? Ele não vai poder casar, ou seja, o juiz vai negar o pedido dele. Ok? Então, só para vocês compreenderem como que é a situação. Uma vez habilitado, né, uma vez tendo essa habilitação, ele está autorizado a casar. Né? Estando autorizado a casar, tendo a autorização na mão, ele tem 90 dias para marcar o seu casamento e realizar o casamento. Ou seja, aí ele vai para uma outra etapa, né? Que é justamente a celebração. Mas ele tem um prazo de 90 dias. E se passar desse prazo de 90 dias, o que acontece? Acontece que ele não vai poder se casar. Ele não pode mais, por quê? Porque essa autorização venceu, ela perdeu a sua eficácia e ele não pode mais se casar. Ele tem que começar o processo tudo outra vez, apresentar os documentos, fazer o pedido, esperar os proclamas, correr lá os 15 dias de edital, pegar uma nova autorização e daí sim, mais 90 dias para que ele possa casar. Ok? Então, essa que a gente acabou de ver, esse vídeo que a gente acabou de assistir aqui, trata da habilitação para o casamento. Né? Então, todo esse procedimento que a gente falou é para você poder estar habilitado, autorizado pelo Estado a casar-se. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Fica aí o convite aí para o próximo vídeo. Ok, gente? Muito obrigado. Seguimos em frente.